A sua jornada continua, e cada detalhe faz a diferença. O tema da aula é Direito Constitucional. Artigo 2º da Constituição. Poderes da União. O artigo 2º da Constituição Federal estabelece o princípio da independência e harmonia entre os poderes da União. O texto do artigo é o seguinte: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Vamos elaborar algumas questões sobre esse conceito. Qual é o conteúdo do artigo 2º da Constituição Federal? O artigo estabelece que os poderes da União são independentes e harmônicos entre si, sendo eles o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O que significa dizer que os poderes da União são independentes? Significa que cada um dos poderes exerce suas funções sem interferência direta dos outros, mantendo sua autonomia. O que significa a expressão harmônicos entre si? A expressão significa que, embora independentes, os poderes da União devem colaborar e manter um equilíbrio no exercício de suas funções. O que é o sistema de freios e contrapesos? É um mecanismo que garante o equilíbrio entre os poderes da União. Ele permite que cada poder limite e controle as ações dos outros, evitando abusos de autoridade e assegurando que nenhum poder se sobreponha aos demais. Isso promove a colaboração e a fiscalização mútua entre os poderes. Agora vamos estudar as características dos poderes da República. Cada poder tem funções precípuas e auxiliares. Dessa forma, além de sua missão principal, possuem responsabilidades que contribuem para o equilíbrio e a colaboração no sistema de freios e contrapesos. Poder Legislativo. Quais as funções do Poder Legislativo? A função principal ou principal do Poder Legislativo é elaborar, modificar e revogar legislações que regulamentam a vida em sociedade, em conformidade com a Constituição. Isso inclui a criação de normas gerais que organizam as relações políticas, econômicas e sociais do país. Além disso, o Legislativo fiscaliza as ações do Poder Executivo, assegurando que suas políticas públicas estejam dentro dos limites da legalidade. Como funções auxiliares, no plano federal, o Legislativo tem o papel de aprovar o orçamento da União, autorizar empréstimos e acordos internacionais, além de realizar investigações, como comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, para fiscalizar atos do governo. Ele também pode, em casos extremos, processar e julgar autoridades, como o Presidente da República, em processos de impeachment. Poder Executivo. Quais as funções do Poder Executivo? A função principal do Poder Executivo é administrar e governar o país, executando as políticas públicas estabelecidas pelo Legislativo. Isso significa colocar em prática as leis aprovadas e gerenciar os serviços públicos, como saúde, educação, segurança e infraestrutura. O chefe do Executivo, que pode ser o presidente na esfera federal, o governador nos estados, ou o prefeito municipal, tem a responsabilidade de liderar a administração pública e definir as diretrizes para o desenvolvimento econômico e social. Como funções auxiliares, o Executivo Federal pode propor projetos de lei ao Legislativo, exercer poder de veto sobre propostas legislativas, e editar medidas provisórias em casos de urgência, que têm força de lei até que sejam analisadas pelo Congresso. O Executivo Federal também mantém relações internacionais e pode firmar tratados com outros países, desde que aprovados pelo Legislativo. Poder Judiciário. Quais as funções do Poder Judiciário? A função principal do Poder Judiciário é interpretar e aplicar as leis, garantindo que os direitos e deveres dos cidadãos sejam respeitados e que os conflitos sejam resolvidos de forma justa. O Judiciário é responsável por julgar os casos que lhes são apresentados, como disputas civis, criminais, questões constitucionais e administrativas, garantindo a justiça e a segurança jurídica. Como funções auxiliares,
O Judiciário atua como guardião da Constituição, verificando a constitucionalidade das leis e atos normativos. Ele também tem o poder de fiscalizar a legalidade dos atos dos outros poderes e, quando necessário, declarar nulos atos que contrariem a Constituição ou outras normas. Além disso, o Judiciário exerce um papel importante no controle de abusos de poder, garantindo que nenhum dos poderes ultrapasse os limites estabelecidos pela lei. Os poderes podem interferir uns nos outros? Não, os poderes da União devem manter sua independência, embora possam colaborar entre si. Por que é importante que os poderes da União sejam independentes? A independência dos poderes é fundamental para evitar abusos de autoridade e garantir o equilíbrio e a justiça no sistema político. Como os poderes colaboram entre si? Os poderes colaboram por meio de mecanismos de controle, como a fiscalização de atos e a criação de leis que regulamentam o funcionamento do Estado. Assim como outros temas da Constituição, o estudo sobre os três poderes pode ser abordado em diversos níveis de profundidade. Essa foi uma aula focada em conceitos mais básicos, que serão melhor estudados em aulas futuras. Antes de sair, inscreva-se no canal e ative as notificações. Na descrição do vídeo, tem conteúdos extras que vão te ajudar a organizar os estudos, e indicações valiosas de livros e cursos. Bons estudos, e até o próximo vídeo!